Então, nono ano, mais uma videoaula, né? Semana do dia 9 de julho, né? Filosofia da existência, né? Semana passada a gente conversou sobre um tema passado e um atual, que foi o existencialismo. E a gente vai começar a falar hoje de angústia, né? Que é um termo muito interessante, que é um substantivo feminino. Estreiteza, redução de espaço ou tempo, carência, falta. Então, quando a gente está angustiado, nós estamos carentes de alguma coisa, com falta de alguma coisa, uma redução dentro de um espaço. De repente, a gente queria aparecer mais para a nossa família, para os nossos amigos. Isso cria uma certa angústia para a gente. Aí o texto, né, um texto até muito interessante, que ele fala da angústia. A angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer a maçã. Por que a proibição? Porque Deus sabia que ali começaria o pecado. Porque a maçã, né, na terminologia, é a fruta do pecado, né, biblicamente. A consequência disso é o pecado. De respeitar a ordem divina é pecar. O texto fala da ordem divina é porque quem acredita no Criador, em Deus, tem que ter certas disciplinas, né? E pecar é uma coisa muito comum. O mundo envolve a gente a pecar, né? E tem vários pecados, né? É o pecado da gula, né? O pecado de falar mal de pessoas alheias, né? Sem prestar atenção no que isso pode criar de transtorno. E ele fala que, a partir desse momento, podemos notar que Adão é livre para o pecado. Ou seja, a partir dele comer a maçã, ele está livre. Antes ele estava dentro de um mundo dele, né? E dentro de um local onde não existia pecado. Passou a morder a maçã, que aí os pecados iriam acontecer. Veja bem, isso é questão de ponto de vista de vários conceitos da ciência. O que é pecar? Para alguns, para outros, não é. Algumas pessoas têm radicalmente pontos de vistas nos quais acreditam e cria-se até alguns preconceitos por causa do que é pecado, né? A gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre esse tipo de coisa, mas na disciplina de ética a gente procura não falar muito sobre vida familiar. A gente procura falar de um contexto geral, né? Mas para algumas religiões existe pecadinhos, digamos assim, e pecadões, né? Para algumas pessoas, uma coisinha basta para ser um pecado mortal e a gente deixar de falar com ela para o resto da vida, sem querer dar a oportunidade da pessoa se justificar porque cometeu esse tipo de coisa ruim e que se chamam de pecado. Você pecou comigo, você não poderia fazer isso comigo, né? É muito comum essa palavra. O pecado pode se estabelecer, tornar-se concreto, no entanto, a responsabilidade é do indivíduo. Então o texto fala que quando você peca, né, a responsabilidade é do indivíduo. O texto fala, né, dessa responsabilidade. Por quê? Muitas das vezes você comete algum deslize porque você não parou para pensar se aquilo ia fazer mal à pessoa. Para você não faria mal nenhum, mas a pessoa que foi acometida da questão fez e foi relevante.
Então, quando você estabelece, torna-se concreto isso, é uma responsabilidade que você tem que tomar para si. E saber, muitas das vezes, a pedir perdão por o que você fez, pelaquilo que você fez com a pessoa. Então, essas formas de pecado que várias pessoas falam, né, distinguir e ter essa correlação do que realmente é forte demais não se deve falar, ou fraco demais que não se deve falar, é meio relativo. Então, gente, vamos a partir de agora raciocinar pela lógica e ver se realmente vale você ser punido ou você punir alguém por causa de algumas situações. O texto ainda fala assim: no entanto, a responsabilidade é do indivíduo, ou seja, a transformação da possibilidade para a realidade no pecado é realizada pelo indivíduo, quando o homem toma consciência desse fato. Então, ele sentirá angústia. Por quê? Porque quando você toma ciência e consciência do que você errou, você fica angustiado, porque muitas das vezes aquela pessoa não merecia. E mesmo que ela merecesse, ninguém tem o direito de falar das pessoas, né? Porque todos nós temos em infinitas situações, nós temos o dever da responsabilidade perante aquilo que a gente fala, porque pode magoar. Então, muitas das vezes a pessoa fala desnecessariamente, acaba magoando, e isso vai criar um conflito sério, né? A cabeça não vai ficar legal e você vai ficar angustiada com isso, e muitas das vezes a angústia vai te trazer transtornos violentíssimos, né? A angústia é meio complicado, porque algumas pessoas não têm nenhum conceito sobre isso, né? O que é realmente fazer bem e fazer mal, o que é punir ou ser punido, e toda causa tem a sua consequência, né? É a lei da ação e da reação. A ação de quem fala e de quem reage. Essa pessoa pode reagir bem ou reagir mal sobre isso. Então, o texto fala ainda assim, tá? O pecado pode estabelecer e tornar-se concreto, né? Esse sentimento se mostra intrinsecamente, ou seja, vem de dentro, ligado à possibilidade. Quando eu dou oportunidade, né? Quando você não dá oportunidade para essa pessoa te magoar, te angustiar, é diferente, né? Adão está diante do possível. Ele sentirá angústia. Angústia porque ele cometeu o pecado de morder a maçã e comer a maçã. Essa possibilidade que Deus pediu a ele que não fizesse. Ele sentirá angústia. Essa probabilidade surge depois da proibição divina, do Divino Mestre. Existe aqui a liberdade. Escolher entre comer a maçã ou não. Não tem essa possibilidade do sim ou não, né? Se você não faz, você não sabe o que vai acontecer. Se você faz, você tem que ser responsabilizado pelo aquilo que você fez. É o sim ou o não. A angústia religiosa é a angústia do indivíduo que tem a consciência da possibilidade de pecar. Ele tem essa consciência que ele está pecando, né? O pecado depende do indivíduo. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que é pecado e tem gente que acha que não é, como eu falei anteriormente, né? E o gênio religioso tem a consciência do fato, ou seja, está diante de si, solitário, pois sabe que pecar é uma ação realizada por ele mesmo e dessa forma sente-se angustiado. Nesse sentido, envolvendo-se no interior de si mesmo, o gênio religioso descobre a liberdade. Kierkegaard
ele sabe que pode desrespeitar os mandamentos de Deus, né? Que Deus mandou, os mandamentos que Deus mandou ele não fazer. Ou seja, orar e vigiar, por exemplo, você tem que estar sempre se vigiando para você não cometer um erro. E o estado de oração que a gente fala é um estado muito importante. Você se sente melhor quando você faz uma oração e você uma oração de gratidão, de ser grato por estar vivo, né? Portanto, teme a culpa e a si mesmo. Ele sabe que é livre, sabe que o destino não é importante e só aquele livre-arbítrio que você fez porque você quis, porque você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, pode o salvar ou o condenar, certo? O livre-arbítrio, ele te salva de situações ou te condena de situação. Por isso que é muito importante a gente pensar duas vezes naquilo que a gente vai fazer ou aquilo que a gente vai falar com alguém. Assim, encontramos também a interioridade, pois vemos, nesse caso, o indivíduo tomando a consciência de si e a ineficácia da busca de algo exterior. Ou seja, a gente comete erros e a gente comete virtudes também, né? A gente não tem só defeito, a gente tem virtudes também. Então, quando nós cometemos algum erro e a gente aprende com esse erro, a nossa punição é até menor, porque é um aprendizado. Você teve o critério de saber que você estava errado, pedir desculpa, e você está crescendo com esse erro, né? O cotidiano, a ética do dia a dia da nossa formação vai fazer com que a gente possa separar essas questões, ok? É exatamente esse ponto que surge a angústia no gênio religioso, visto que o indivíduo está só, não há onde apoiar a não ser em si mesmo. Muitas das vezes, gente, a gente comete alguns erros em que a gente tem até vergonha de falar com alguma pessoa pelo aquilo que fez. É tão vergonhoso, é tão desnecessário que nós temos vergonha. Mas olha só, eu acho que é mais vergonhoso você se sentir angustiado. Então, por mais que doa, mas pelo menos você expor o porquê você fez e qual foi o motivo, é muito interessante para que você não fique angustiado. Muitas das vezes tem gente que fica angustiada de bobeira, porque pediu ao pai ou à mãe o telefone, um iPhone, por exemplo, e o pai não pôde comprar e fica angustiado. Isso é totalmente desnecessário. Eu não vou criar uma angústia por causa de um bem material no qual eu não devo fazer com que meu pai ou minha mãe se sintam obrigado a isso. Se eles puderem e eu for merecedor disso, obviamente que eu vou ficar muito satisfeito, mas não ficar angustiado por causa disso, porque isso daí é uma coisa infundada. Gente, aqui embaixo eu botei assim, que as pessoas nos perguntam por muito. O que é angústia? Quais são os sintomas da angústia? O que fazer para acabar com a angústia? Qual é o melhor remédio para a angústia? Gente, eu vou desafiar vocês. Eu vou desafiar que vocês vão parar e vocês vão observar e vocês vão buscar e vocês vão pesquisar sobre isso. Sobre essas 4 perguntas que eu fiz. O que é angústia? Quais são os sintomas da angústia? O que fazer para acabar com a angústia? E qual o melhor remédio para a angústia? Gente, obrigado por mais essa aula. Fique com Deus. Já volto. Então, gente, lá em cima, filosofia da existência, a angústia é uma parte do texto, que o texto está todo no livro, na página 33, tá? Espero que vocês leiam, para que a gente possa futuramente comentar sobre isso, tá? Aqui é o que significa angústia, né? Eu fui no dicionário buscar o que significa, na Wikipédia, e
o que as pessoas mais perguntam para a gente, tá? Que eu gostaria que você pesquisasse sobre o tema. Ok? Obrigado, fique com Deus, até a próxima.